Estamos iniciando o PET Volume 2 de Ensino Religioso, que na primeira semana vem fazer uma abordagem sobre os conceitos de ética e moral. A ética é um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. As palavras ética e moral têm o mesmo sentido praticamente. Ambas significam hábitos e costumes. O que é uma pessoa ética? Você já ouviu dizer? Saberia responder? Podemos afirmar que a ética diz respeito ao conjunto de valores e princípios a partir dos quais um determinado indivíduo determina sua conduta social. Por exemplo, se os princípios éticos para a vida em sociedade estipulam que roubar é errado, uma pessoa que os segue, naturalmente, não deve roubar nada. Na crença cristã, os 10 mandamentos podem ser considerados princípios morais e praticá-los torna-se o cristão ético, ou seja, pessoa de bom caráter que segue à risca seus preceitos. Por exemplo, moralmente, o sexto mandamento diz: não pecar contra a castidade. A ética fará a pessoa respeitar seu corpo e o dos outros. Nesse sentido, quem se prostitui, usa roupa curta e sensual, olha para o corpo do outro com maldade, são pessoas consideradas antiéticas conforme os ensinamentos cristãos. São chamados de pecadoras. Outro exemplo, para finalizarmos, é o nono mandamento, que moralmente falando diz: não deseje a mulher do teu próximo. A ética fará com que os cristãos respeitem o casamento do teu próximo, respeite a família, não traia, etc. Tudo isso pode ser considerado caráter das pessoas. Temos dizer que ética e moral nasceu através das religiões e se expandiu por toda a sociedade. Hoje temos esses princípios na família, na escola, no trabalho. Por exemplo, na escola, moralmente falando, o estudante deve comparecer uniformizado e, pela ética, o estudante comparece uniformizado, pois é seguro, fácil identificação. Um exemplo agora é na família. Moralmente falando, a alimentação é dividida entre os membros familiares. Se há 4 pessoas e 4 salgados, por exemplo, é um para cada um. Mas se um membro familiar comer um a mais, ele faltou com a ética, pois a ética nos leva a refletir sobre nosso comportamento e analisar se foi certo ou errado. Nesse caso, claro que foi errado, foi um egoísmo. A diferença que podemos apontar para a ética e moral é simples e objetiva. A moral refere-se ao conjunto de normas e princípios que se baseiam na cultura e nos costumes da sociedade. Já a ética é a reflexão sobre o comportamento moral individual da pessoa. Você já ouviu falar aquela frase: você não tem moral para falar? Ou seja, o que isso significa? A pessoa não é um exemplo. Ela não segue as regras impostas pela sociedade, pelo grupo social que ela vive. Ou essa pessoa cobra uma moral, mas em atitude pratica outro comportamento. Torna-se a ela antiética. Conheça alguns valores morais e, se são cumpridos pelas pessoas, colocam todas elas como pessoas éticas na sociedade. Primeiro valor moral é a honestidade. A pessoa honesta pode ser considerada honrada, que possui ou demonstra dignidade, bom caráter, que age com seriedade e consciência. Outro valor moral é a justiça, o senso de justiça,
Quem age ou vive seguindo as normas da justiça e da moral é considerado honesto, justo, e no conceito religioso, ser justo é o mesmo que ser puro diante de Deus. Os justos alcançarão os céus, diz a Bíblia. O próximo valor moral é a igualdade. Todos devem ser tratados com os mesmos direitos humanos de maneira respeitosa. A responsabilidade também é um valor moral. O responsável, a palavra responsável é o adjetivo que qualifica algo ou alguém que é capaz de responder pelos seus próprios atos ou pelas ações de outras pessoas, ou seja, que assume a responsabilidade. E para finalizar, tem o valor moral respeito, que é a pessoa cortês, atenciosa, obediente.